Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Luciana Campos e essa é a Maria Isabela. Fala oi, Maria, fala oi. Gente, tô aqui para falar um pouquinho com vocês. Algo que eu venho há muito tempo sentindo no meu coração. E já venho falando em algumas redes sociais, mas no YouTube é tudo muito começo para mim. Mas eu senti muito forte e isso já não vem de agora, já vem de um tempo. Só que só tá acontecendo porque tudo tem que acontecer no tempo que tem que ser. Nem antes, nem depois. E eu falo que às vezes a gente nos conecta com pessoas que vão extraindo o melhor de nós, cada vez mais. Eu, nesses últimos, desde a minha primeira gestação, desde o Lucas, eu me conectei com muitas pessoas diferentes, que não eram da minha rede, de que eu sempre cresci, do meu convívio. E foram, não que lá eu tive muito aprendizado, desde muito pequena eu tive muitas amigas, muitas pessoas que sempre me fizeram evoluir de uma de certa forma. Eu vejo que todas as pessoas que entram na nossa vida, elas nos ensinam muito e aprende também, né? A gente sempre deixa alguma coisa nossa e nós também aprendemos muito, mas o que eu quero falar para vocês é tudo que a gente aprende com as pessoas que entram na nossa vida. E como eu falei, desde a minha primeira gestação, eu tive muitas coisas que eu vim aprendendo, muitas coisas mudaram dentro de mim. E é isso que eu quero falar com vocês. Por que eu falo assim, mulher para mulher? Eu tive uma vida muito simples, cresci muito simples, cresci no sítio, coisas que eu amo até hoje, amo essa essência, e isso me trouxe uma leveza muito boa, me trouxe muitas inspirações. Eu acho que dada a pessoa que eu sou hoje, veio através da minha criança, que eu vivi muito intensa. Eu vivi muito intensamente a minha criança, quando eu era criança, muito. E isso me transformou na pessoa que eu sou hoje. Mas, como eu tava falando pra vocês, as pessoas que vão chegando na nossa vida, os presentes de Deus, vão nos inspirando ainda mais, sabe? Nos transformando. E eu tava escolhendo uma roupinha pra Maria Isabela, e aí eu lembrei dessa aqui de borboletinha, ó. E me tocou muito em falar com vocês, porque assim como a borboleta, nós somos um processo para chegar onde a gente chega. Até que a borboleta cresça linda, florida que eu falo, que tem aquele brilho da borboleta, sabe, assim, com aquela cor maravilhosa, que remete muito à flor. Ela passou por várias etapas, vários processos. Então a borboleta, ela é uma lagartinha que ela primeiro come as folhinhas. Quem não entende o processo fala, nossa, ela tá estragando a natureza, mas não. Ela tá se alimentando para depois ela virar o casulo e depois ela sai essa linda borboleta. Aquela linda borboleta. Mas antes dela ser a linda borboleta, ela teve que passar por vários processos na vida dela. E assim é a nossa vida. Às vezes as pessoas me verem hoje, né? Eu senti muito grande de abrir esse canal, de estar falando mais com vocês, de estar mais perto de vocês. É como se fosse um presente para mim. Esse ano eu vou fazer 40 anos, com muita gratidão na minha vida, muito. Tudo que eu conquistei, ai meu amor, tudo que eu conquistei até agora foi algo que realmente eu sonhei. Eu sonhei com tudo isso. Então não foi algo que caiu. Teve sorte, teve muito. Gente, vou dar mamar junto, ó. Teve muita sorte, porque eu busquei essa minha sorte. Mas se eu estou hoje, onde eu estou, com todos os meus sonhos se concretizando a cada momento, que o maior já concretizou, que é a minha família.
Eu sempre sonhei desde muito pequena a ter filhos, a ter uma família, mas nem sempre foi assim tão leve, porque eu vim de situações que eu tive que aprender, eu tive que me moldar. Por isso que eu remeto muito à borboleta, me refiro à borboleta, porque são os processos da nossa vida. E às vezes a gente quer dar um pulo maior e esquecemos de ir os degraus. Então hoje eu olho assim, eu tava nesse processo que eu primeiro me olhar muito, eu sempre tive esse olhar de olhar pra mim, mas quando a gente, cada vez mais que a gente vai ficando mais madura, essa palavra, com mais experiências e a vida vai acontecendo, a gente acaba olhando mais para nossa história, querendo entender detalhes, e a gente tem um olhar mais crítico, digo eu, assim, um olhar mais detalhado, vamos dizer, um olhar mais detalhado da nossa própria história. E quando eu entrei nesse momento que eu falo que tudo começou muito lá atrás. Mas quando eu tive aquele gatilho de buscar, de me entender e querer ser cada vez melhor, foi quando eu tive minha primeira gestação, quando eu engravidei do Lucas. Quando o Lucas nasceu, eu falo que nasceu comigo uma luz maior. Eu sempre tive uma luz própria, sempre tive isso dentro de mim. Isso é minha essência. Mas quando eu tive o meu filho, o Lucas, eu olhei pro rostinho dele, gente, aquilo nasceu uma nova Luciana junto. É como se a borboleta ainda fosse maior, sabe? E aí eu quis entender tudo aquilo. O que era aquele amor? O que era aquilo? E aí eu mergulhei de cabeça, assim, para tentar encontrar, para poder buscar mais, para poder entender mais a minha essência, para ser ainda melhor para eles. E foi lá que tudo aconteceu. E aí eu comecei a entrar nesse mundo. Eu já tinha esse amor pelo desenvolvimento humano, pela mente humana, por entender como funcionava a inteligência emocional, porque eu sempre trabalhei isso dentro de mim, desde muito pequena. Eu vivi muitos conflitos internos dentro de casa, e falo internos na minha casa, não interno dentro de mim. Alguns conflitos dentro da minha casa, né, com meu pai, minha mãe, eles tinham as discussões deles, eles brigavam muito, e eu cresci vendo aquilo. E aí eu olhava, meu Deus, eu não queria daquela forma para mim. E eu consegui mudar esse padrão. Eu consegui, mesmo assim, vivendo dentro de ambientes que eram difíceis, eu via coisas e coisas na minha frente, eu doía dentro de mim ver situações que minha mãe passava e vice-versa, mas assim, também meu pai, né, eu via eles ali discutindo, coisas acontecendo, e eu tinha medo, eu era uma criança, doía, mas eu sempre consegui ter a luz e não buscar, assim, olhar que a família existe um amor, que existe, que pode ser diferente. Mesmo acontecendo ali dentro de casa, eu sempre tinha aquela luzinha dentro de mim, mesmo de muito criança. Então, eu sempre tive isso, eu sempre tentava pegar aquilo que era difícil e falava, não é dessa forma que eu quero pra minha vida. E não ter medo daquilo, não ter medo de ter aquilo também, de isso acontecer comigo. Não era. Eu queria fazer diferente. Por mais que fosse difícil, eu sempre buscava e acreditava que eu ia construir, mas ia ser diferente. E assim foi. Só que quando o Lucas nasceu, a chama foi crescendo aqui dentro de mim. Então eu sabia, eu sempre busquei isso, sempre trabalhei isso dentro de mim, sem saber que eu estava trabalhando, era tudo muito natural meu, eu não sabia como funcionava, mas eu trabalhava isso dentro de mim. E quando eu comecei a estudar, a buscar o autoconhecimento mesmo, olhar, conhecer como, né, todo, desde o começo, eu comecei a entender como que funciona a nossa mente, como que funciona a nossa inteligência emocional, estudar. E aí eu falei, meu Deus, eu sempre trabalhei isso, eu sempre vivi isso na minha vida. E era assim. E por isso que eu consegui passar por muitos desafios, muitos desafios. E eu
falo assim, a minha luz era sempre foi muito grande, muito grande. E aí quando o Lucas nasceu, ela aumentou ainda mais. Eu olho hoje para os meus 2 filhos, né, o meu marido, olhando para minha história, para minha família, e eu falo, o Lucas é a luz que veio sempre para nos iluminar. O Lucas é a luz, ele é brilho, ele é energia, ele dá essa energia aqui dentro de casa, ele é energia aqui dentro de casa. Ele tá sempre assim em movimento, ele é muito parecido comigo com relação a isso, mas mais do que isso, ele é a nossa luz. Ele veio, quando ele nasceu, eu olhei para ele, eu senti diferente. Eu nasci junto com ele de uma outra forma. E aí depois de 6 anos e pouco, engravidei da Maria. E foi assim, quem tem 2, 3 filhos vai entender o que eu tô falando, que cada filho e cada gestação é muito diferente. Eu ouvia muitas amigas, pessoas falando que era diferente, mas eu não tinha noção de quão diferente é. E quanto a gente aprende. Não porque só eles também, eles são diferentes, óbvio, são pessoas diferentes, mas não só eles, nós estamos diferentes. Na gestação e quando eu tive o Lucas, eu tava em uma fase da minha vida. Eu era uma Luciana. Agora que eu tive a Maria Isabela, se passaram 6 anos, eu sou uma outra Luciana, tô numa outra fase. Porque a gente sempre vai evoluindo, aprendendo, crescendo, amadurecendo. Então eu também estou numa outra fase. Então além de nós de serem seres diferentes, nós também somos diferentes como os nossos filhos nascem. Mas o que eu quero falar para vocês assim, que quando a Maria nasceu, ela trouxe ainda mais amor para nossa família. Aí eu falo que o Lucas trouxe a luz, muita luz, além de amor, né? Que não tem como, ele trouxe muito amor, mas eu me refiro assim, essa luz, esse brilho, essa energia. E a Maria trouxe aquela paz, a tranquilidade, a harmonia e muito amor. Cada um despertou em mim algo muito forte. Até estar aqui agora, repetindo, falando com vocês, me comunicando ainda mais, o que está dentro de mim, que não veio de agora, de muito tempo, foi através deles. Porque eu acho que família é algo que nos dá... É até difícil a gente falar, é uma palavra tão assim, que a família é aquela união que nos dá o combustível de todos os dias. A gente tem isso nosso, que nós por si só já temos esse combustível de estar ali vivendo, mas quando a gente tem essa energia, esse amor, essa entrega, é um amor divino, é um amor que transborda. E quando a gente recebe isso, eu falo que são minhas bênçãos divinas, minhas bênçãos de Deus aqui na Terra, é a minha família. E por que eu senti tanto em estar conversando com outras mulheres, me comunicando mais, expressando o que eu tenho aqui dentro de mim? Porque eu sonhei lá atrás, eu tive muito medo disso não acontecer comigo. E quando eu tinha esse medo, isso me bloqueava. As coisas não fluíam. Os relacionamentos não davam certo. Eu tava numa energia do medo. Porque eu vivi isso dentro de casa. E aí eu falo que hoje eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida. E eu sonhei com isso. Não foi a obra do acaso. Eu busquei isso. Eu busquei essa harmonia, eu busquei estar vivendo da forma que eu tô vivendo. Não foi coisas que simplesmente aconteceu. Eu sonhava viver isso. Eu sonhava estar atuando, trabalhando, conversando, me comunicando com as pessoas, mas também estar perto dos meus filhos. Eu sempre trabalhei em estar me comunicando. Eu trabalhei praticamente 15 anos na área de venda externa. Eu era consultora comercial, então eu sempre trabalhei essa comunicação. Eu sempre estava ali me comunicando, eu sempre estava ali
trabalhando com as pessoas diariamente, falando a minha verdade, daquilo que eu trabalhava. É uma área totalmente diferente, que eu vim da área da construção civil, que eu ainda sou apaixonada e sou muito grata por tudo que eu aprendi, mas era com pessoas. A todo momento eu estava trabalhando com pessoas, eu estava me comunicando com pessoas. E chegou um momento, e quando o Lucas nasceu, que eu senti ainda mais forte. Foi nesses momentos que a vida me trouxe de São Paulo de volta para o interior, porque eu tinha um propósito. Nem eu sabia direito o que estava acontecendo. Eu só fui seguindo o que o meu coração falava, eu e do meu marido. E eu não sabia que rumo as coisas iam tomar, eu não entendia nada, mas a gente só aceitou aquele... sentiu no coração, porque quando a gente sente forte no coração, é Deus falando com nós de alguma forma. E nós ouvimos aquela voz e seguimos. E aí eu entendia que assim, era comunicar. Eu não ia parar de me comunicar. Eu tinha muito medo também. Da mesma forma que eu tinha medo de não construir os meus sonhos, que era construir uma família, ser próspera em todas as áreas da minha vida. Sempre tive esse sonho de ser próspera em todas as áreas da minha vida. Eu gosto muito da natureza, de me conectar com a natureza, porque eu cresci nela, porque ela fala de uma forma com nós, quando a gente tá sem vendas nos olhos, e ela fala com a gente. E foi através da natureza que eu consegui entender muita coisa e não desistir dos meus sonhos. Mesmo quando lá atrás as dores vinham, os medos aconteciam, eu era apenas uma criança, só sonhava, e as coisas aconteciam de uma certa forma, porque eu olhava para a natureza e via quão grande ela era, quão bela ela era, porque eu morava na natureza. Então isso foi o que me deu toda essa base, toda essa energia e acreditar nos sonhos. Quando a gente ouviu e sentiu no coração, nós voltamos, eu entendi que era me comunicar. E aí eu passei por várias outras coisas nessa transição de carreira, até estar aqui hoje e agora. Então o que eu queria deixar para vocês, há uma mensagem, assim, a gente vai conversar, vou falar mais vídeos, contar um pouco mais a minha história, com detalhe para vocês. Quando eu falo que eu sonhei com a vida que eu tenho hoje, que eu sonhei com a família que eu queria construir, e hoje eu tenho, graças a Deus, porque foi tudo aqui. Tudo aqui, eu criei tudo aqui. Eu criei, eu senti. E eu busquei. E, gente, é possível. É possível. Eu tive muitos medos, porque, igual eu já falei pra vocês, eu vivi numa família linda também, que me aprendi muito, mas eu tive muitas separações. Eu tive muitos medos, igual, né, eu comentei, porque eu tive abandono. Eu vi o abandono acontecer comigo. Então eu também tive medo disso. E eu tive que reconstruir tudo isso. E eu consegui, às vezes sem saber como é que eu estava fazendo. Hoje eu sei como que foi, porque eu estudei. Lá atrás eu não sabia. Eu só fui fazendo, acontecendo, porque eu fui sentindo a minha intuição. Aqui, ó, fui sentindo a minha intuição. Mente, coração e sentir. Então, o que eu quero falar para vocês é possível. É possível. Eu vou fazer esse ano 40 anos e o meu presente de aniversário é estar falando com vocês. Vou contar um pouquinho mais. A cada vídeo que eu vou estar fazendo, eu vou contar um pouquinho mais da minha história, contar como eu cheguei. Até como a Maria Isabela hoje está aqui nos meus braços, linda, foi um sonho nosso. Como foi, né, ter a gestação na idade que eu tive. E assim, é um presente meu tá falando com vocês novamente, repito. Então a gente vai conversando aos poucos, vou me comunicando, vou contando para vocês e mostrando como funciona a nossa mente, como nós podemos planejar a nossa vida, a nossa história, ser prósperos em todas as áreas da nossa vida, principalmente
de saúde e de família, porque o resto é consequência. Gente, obrigada. Eu contei um pouquinho, assim, tentei falar um pouquinho de tudo que aconteceu com a minha vida, assim, depois dos meus filhos. É por isso que eu estou aqui, que me trouxeram até aqui. Mas eu vou estar falando mais, comentando sobre mais vídeos. Nos outros vídeos vou estar comentando mais, contando história e também ensinando vocês como nós podemos criar a nossa vida, a nossa história, através dos nossos desejos. Porque quando o desejo vem aqui dentro do coração, ele já existe. E eles podem se tornar reais. Os nossos sonhos podem se tornar reais. Até o próximo vídeo.